não há nada. Lucas capítulo 24, verso 13 diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos ou fechados de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único peregrino, porventura, que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Toma seu assento, com toda a sua gentileza. Esse texto que nós juntos fizemos menção e estamos trazendo à memória nesse contexto de adoração tão memorável para a nossa vida, esta oportunidade que Deus nos concedeu para glorificar o teu santo e bendito nome. O fato é que este texto, ele não é um texto desconhecido. O fato é que esse texto, ele não é um texto que foge do conhecimento daqueles que têm a proximidade com a Bíblia Sagrada. De fato, o que me chama a atenção não é somente o conhecimento desse texto em si, mas as grandes lições dentro de desafios tão complexos que esses personagens estão passando. Lidar com momentos difíceis que mexem com o nosso estado emocional profundamente não é uma coisa tão fácil. Jesus sempre nos deixou muito esclarecido dentre a função do seu ministério terreno, e entre suas palavras muito esclarecedora é que no mundo tereis aflições. Quando Jesus, ele nos deixou enfatizado essa expressão e esse contexto, com pauta em um contexto social, ele sempre está ensinando, dialogando aos seus discípulos, que deste mundo não espere, que este mundo não vai te agradar. Deste mundo, não espere que este mundo, ele não vai te alegrar. Deste mundo, não espere deste mundo expectativas positivas. Sendo o próprio Jesus o professor, então, desta ocasião, ele diz para os seus discípulos que no mundo vocês terão sentimento de tristeza, vocês passarão pelo momento do vazio, por condições desfavoráveis dentro de um presente momento e contexto desesperador para vocês. Mas Jesus também, ele acalma nosso coração em não somente nos dizer a respeito desta palavra tão difícil para nós assimilarmos, porque nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso pensar e do nosso modo. Além de Jesus enfatizar que no mundo tereis aflições,
Jesus, ele acalma nosso coração, ou esboça uma palavra de esperança e nos ensina dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que em um contexto tão desesperador, por mais que você passe por situações indesejáveis, por mais que você passe por situações tão deprimentes, por mais que você entre a madrugadas adentro, sem poder dormir, descansar, reclinar a cabeça no seu travesseiro e descansar em paz, Jesus disse: tenha um sentimento de paciência. Ainda que seja difícil lidar com muitas questões emocionais, ainda que seja difícil lidar com muita dificuldade traumatizante, Jesus está dizendo que isto não é o fim. E ele diz que a base para confiar, a base para se manter a esperança, a base para se manter as convicções, seria se o povo olhasse para ele. Porque ele diz: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus está nos dizendo: eu sou o modelo para a sua esperança. Ainda que seja difícil, olhe para mim, foque em mim, enxergue a mim, porque eu tenho o poder de trazer alegria após esse momento traumático, após esse contexto tão difícil, após essa situação tão desesperadora que você possivelmente possa estar passando. Nem todos os dias a gente vamos acordar de bom humor, nem todos os dias a gente vamos acordar felizes, nem todos os dias a gente vamos acordar com situações como a gente quer, nem todos os dias as coisas vão acontecer segundo o nosso planejamento, nem todos os dias as coisas o dia se vai contribuir segundo o plano que está ardendo em nosso coração. Existem momentos e existem situações que irmãs acordam com um pensamento, que irmãos acordam com um pensamento: hoje vai ser um dia produtivo, hoje vai ser um dia alegre, hoje vai ser um dia de satisfação, hoje vai ser um dia em que eu vou produzir mais, hoje vai ser um dia que eu vou tomar posse de determinado plano, e tudo vai ocorrer bem. Quantos e quantos não têm essa expectativa? Quantos e quantos têm esta ideia, este projeto, esta meta, e no decorrer do dia alguma coisa lhe acontece, e no decorrer do dia alguma coisa, você é se submetido a uma opressão, a um constrangimento, a uma dor, a um sentimento de perturbação, a um sentimento de dor, a um sentimento que provoca uma instabilidade emocional, e acaba fazendo com que você se tranque em um quarto, muitas vezes não quer receber visita de ninguém, muitas vezes não quer mais conversar com ninguém, e muitas vezes você conversa, e muitas vezes a sua aparência é de uma pessoa que está bem realizada, mas por dentro de si existem conflitos internos que giram em torno da sua alma. A sede das nossas emoções, que é a nossa alma, está carregada de sentimentos, de dores, de situações que aparentam ao nosso subconsciente ser irreversível. Mas Jesus sempre nos deixou muito bem esclarecido. Falar a respeito de situações que possam mudar, para quem está passando, não vê uma rota de alternativa, é muito complexo. É necessário termos muita cautela, paciência, porque o estado emocional e o seu subconsciente está afetado. E conversar com uma pessoa com o subconsciente afetado não é uma coisa tão simples assim. Não é oferecendo talvez um dia agradável que vai se resolver. Porque tem muita gente que muitas vezes
até mesmo passeia, até mesmo sai para algum lugar, para descontrair uma possível situação. Mas observa que quando a noite entra dentro, quando a noite está completamente tomado somente a pessoa e o silêncio da noite, parece que o seu passeio durante o dia não resolveu muita coisa. Parece que o seu passeio durante a determinada trajetória do dia não resolveu muita situação. Logo, todo aquele sentimento antes daquele dia volta tudo após então aquele dia, diante de uma situação tão solitária. Esse texto que nós usamos como base, ele é um contexto muito além de tudo isso que a gente leu. Jesus, em seu ministério terreno, ele deixou bem enfatizado: hoje eu estou com vocês, mas importa que essa estrutura, o estereótipo, a matéria física, este corpo seja derrubado, mas importa que ao terceiro dia ele ressurja. Jesus deixou bem enfatizado. Jesus usou até metáforas para os que conhecem a Bíblia, trazendo uma linguagem figurativa a respeito de Jonas, dizendo: assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias, assim também importa que o Filho do Homem entre ao seio da terra. Jesus deixou bem enfatizado que o templo, a estrutura física, seria derrubado, mas ao terceiro dia iria ser reconstruído, iria ser novamente voltado, só que um corpo glorificado, um corpo sem cansaço, um corpo sem a estrutura de um que foi derrotado, um corpo já de alguém que está exaltado. Jesus deixou muito bem claro: hoje a gente estamos sorrindo, vocês estão sorrindo, a minha presença está com vocês, a minha presença caminha com vocês, a minha presença está com vocês, eu estou com vocês, realizando o milagre. Hoje vocês provam do ministério que eu lhes confiei, da unção que eu ordenei e liberei sobre a vida de vocês. Hoje vocês se alegram, mas eu tenho um propósito aqui. O propósito é um preparo sobre a vida de vocês, porque há uma constituição e as portas do inferno não prevalecerá contra o projeto de Deus que estará estabelecido sobre a face da terra. Mas Jesus deixou muito bem claro, que hoje nós estamos aqui, participando de uma lógica comunhão, participando de umas maravilhas. Vocês estão vendo, eu caminhando com vocês, cego enxergando, eu caminhando com vocês, surdo ouvindo, eu caminhando com vocês, o coxo levantando, eu caminhando com vocês, o paralítico ganhando toda a coordenação motora do seu corpo. Mas isto é um ensinamento para vocês, isto é uma lição para vocês. Daqui a pouco eu me retiro do meio de vocês, e vocês continuam a jornada, porque eu estou lhe ordenando e ortegando sobre a vida de vocês. Mas eu quero lhes afirmar que vocês não vão estar sozinhos. Eu quero lhes afirmar que vocês não vão caminhar sozinhos, porque eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, o qual estará com vocês todos os dias, a todo momento. E eu tenho muito mais. A gente somos um só. Independente que possivelmente vocês não vão estar mais comigo, eu não vou estar mais com vocês fisicamente, independente que vocês não vão conseguir mais me contemplar com a retina dos seus olhos, entenda só uma coisa, aleluia, eu sinto já Deus nessa casa de oração. Entenda só uma coisa, que ainda que vocês não contemplem, ainda que vocês não enxergam o estereótipo, a afeição, o que é físico, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Sabe, haverá momentos que você vai chorar, e lá vai estar eu para te ajudar. Haverá momentos que você vai se encontrar em momento de grande limitação, grande fadiga, grande desorientação. Qual é o crente que nunca passou pelo estado da desorientação,
Quem aqui nunca esteve desorientado? Quem aqui nunca passou por situações difíceis, complexas e olhou e disse assim: Deus, o que eu faço? Desorientação. E no momento em que você esteve sem orientação, Deus se revelou. Observa que atingiu na sua mente uma estratégia. Esta estratégia, se você fosse olhar com o sentido e com o pensar natural dos fatos, você entende que você não teria a estratégia que você teve para sair de uma possível dificuldade que você encontrou. Mas o que te fez sair daquela dificuldade? Foi a presença do poderoso de Israel. Foi a presença do poderoso, do santo Deus, aleluia, que está em nosso meio, que está nos fortalecendo. Existem momentos que se eu fosse olhar, e você há de concordar comigo, existem momentos na nossa vida que, se nós fosse olharmos com o nosso olhar físico e olhamos para nossas condições pessoais, nós não teríamos condições nenhuma de estarmos nessa casa de oração, levantando as mãos em meio a uma crise diante deste globo terráqueo. Se nós fosse olharmos com as nossas visões naturais ilimitadas, nós não estaríamos aqui. Mas o que faz nós estarmos aqui? Presença. O que farmos nós levantarmos as mãos? Presença. O que faz nós cantar em meio a um momento tão difícil diante desse globo terráqueo? Presença. Sem a presença de Deus ninguém canta, sem a presença de Deus ninguém prega, sem a presença de Deus ninguém manifesta o teu louvor. Sem a presença de Deus, tem presença de Deus? Deixa eu ver. Se tem presença de Deus aonde você está, sem presença de Deus tu não está na frente do seu celular glorificando a Deus nesse exato momento. Sem a presença de Deus, porque a maior vontade do diabo é fazer com que você desista. E quantas vezes você entrou no caminho da desistência, e quantas vezes você tentou fugir da rota, e quantas vezes você tentou fugir do caminho, e quantas vezes você tentou, você quis, você almejou, não eram as suas intenções, mas talvez a melhor escolha diante de uma realidade tão drástica que você está passando, a melhor escolha por não ter estratégia, a melhor escolha por falta de opção, é fugir dentro de um contexto tão opressor, assim como eles. Israel está passando por um momento de dificuldade. O mestre disse que as coisas não seriam fáceis, e a tendência dos dias era se apertar. A moinha ia se espremer, a situação ia apertar. Jesus deixou bem claro: a situação está legal, mas se prepara, daqui para frente o negócio vai estreitar. A situação está legal, se prepara, daqui a pouco o negócio vai espremer, daqui a pouco o negócio vai apertar, daqui a pouco aquele que canta já vai chorar, daqui a pouco aquele que adora vai se lamentar, daqui a pouco aquele que diz que está firme vai se balançar. Mas o importante é que você esteja apegado na minha palavra, mas o importante é que você esteja, eu estou sentindo Jesus nessa casa, mas o importante é que quando os dias se espremer, quando os dias se apertar, você esteja ligado com o Todo-Poderoso, você esteja ligado nesta palavra que eu direciono sobre a sua vida, você esteja apegado no que sai do altar para a tua vida, porque no momento de tantas dificuldades na sua vida, eu tenho certeza que se você apegar na palavra que eu estou liberando sobre a tua vida, eu tenho certeza que se você apegar na palavra que eu estou liberando para a tua alma, você vai enfrentar momentos difíceis. Eu não estou dizendo que você não vai se balancear, eu não estou dizendo que você não vai sentir a retaliação, eu não estou dizendo que você não vai sentir o efeito de todos os ataques que vêm de todos os lados para te paralisar, mas eu estou dizendo que você vai sentir os efeitos, mas você vai permanecer de pé. Eu te digo que se você se apegar na minha palavra, você vai sentir: pastor, eu vou sentir o efeito, vai sentir o efeito, pastor, eu vou sentir a pancada, vai sentir a pancada, mas se você estiver ligado nele, e se ele estiver ligado em vós, tu não vai cair da videira verdadeira, teus ramos não serão cortados, porque o que te sustenta é o poderoso de Jacó, que vai mudar a história desse povo nesta noite. Por gentileza, o povo que veio para dar glória, o povo que veio para adorar,
o povo que veio para dar aleluia, o povo que sentiu os ataques. Pastor, eu senti os ataques. Eu convido, mesmo com os ataques que você sentiu, eu convido a você a dar glória para Jesus, a enaltecer a Jesus e a glorificar o poderoso de Israel. Você que sentiu os ataques, você que sentiu os ataques, você que sentiu os ataques, não é fácil. Não vou dizer que lidar com as aflições seja mais simples que descascar uma laranja, porque não é. Porque não é. Se não é Jesus, igreja, para ser o nosso alvo, nós não iríamos saber lidar com as aflições. E entretanto, até mesmo caminhando com Jesus, nós podemos sair do foco, podemos sair do foco. Porque a cada aflição tem de cada um particularidade a uma resposta pessoal. Estão lidando com os feitos que ocorreram com Jesus. Os mesmos que diziam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, são os mesmos que diziam: crucifica-o, crucifica-o. Aflições, cada um tem de si particularidade a uma resposta pessoal. Tem gente que o maior corte da sua vida foi a decepção de pessoas que tanto você acolheu, mas na primeira oportunidade lhe apunhalou. Lidar com aflições não é um contexto simples. Tem pessoas que por conta de uma amizade traiçoeira trouxe para a sua vida grandes cortes. E cada um sabe como se comportar e lidar com as suas aflições. Envolve sentimentos e uma série de fatores que talvez não seria, jamais passaria na mente do que for afetado. Mas Jesus sempre nos deixou esclarecido. São situações, é óbvio que a gente não quer passar, é por isso que nós vamos ter que passar. Eles não soube lidar, esses dois, Cleopas e o outro discípulo, eles não soube lidar com os últimos acontecimentos, que trouxe um resultado desesperador. Ainda que Jesus deixou enfatizado, ainda que Jesus deixou esclarecido, ainda que Jesus em seu ministério terreno, ele deixou
muito bem ensinado, que desta vida, esta vida, este tempo, este presente momento, não tem nada para lhe oferecer. Mas Jesus deixou, além de situações turbulentas, Jesus deixou a esperança que ele iria ressuscitar. Já já vocês vão passar por momentos desesperadores, mas tudo isso é passageiro. Alguém pode dar glória por isso? Todo este sentimento de sofrer, todo este sensação de pesar, é passageira. Já já tudo se resolve. Só que no período de desespero, uns se aprisionaram dentro de casa, porque Jesus disse: não saia de Jerusalém. O vento pode estar soprando, não saia da posição. A tempestade pode ser o contrária, mas o que eu vos disse é: ao terceiro dia ressuscitarei. O tempo vai estar difícil, uma situação muito difícil para você passar. Vai sentir desespero, mas não é eterno esse momento de tribulação, esse momento de conflitos, esse momento de alarme, esse momento de desestabilidade emocional, esse momento que provocou condições traumáticas, não é eterno para a sua vida. Essa crise no casamento não é eterna, essa crise familiar não é eterna. Jesus outrora disse aos discípulos, e quem provou dessa experiência sabe muito bem, Jesus deixou bem esclarecido: passemos a outra banda do mar. Só que no meio do mar surgiu uma grande tempestade. Jesus, ele disse: vamos passar para o outro lado. Mas ele não disse: vai ser fácil a nossa passagem, tudo sempre vai ser favorável. Não, no meio do trajeto sempre vai ter situações para fazer a gente sair do foco, para a gente perder o endereço, para a gente se perder na jornada. Mas Deus é tão Deus na nossa vida que ele deixou bem enfatizado: continua dentro do barco, ainda que seja difícil, ainda que tu não veja o escape, porque eu vou te levar aonde eu determinei para você chegar. A tua vida não se acaba no meio do trajeto, a tua história não acaba no meio do trajeto. Tem um estado de eternidade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e só quem pode dar glória para Jesus. Aleluia! Jesus deixou bem claro. Só que cada um tem uma resposta em particular diante das provações. Nem todos conseguem ficar parados e ver a tempestade o assolando. Nem todos conseguem ficar na posição em que Jesus o determinou, sem fazer sequer um movimento, uma ação. Alguns não têm estrutura psicológica para lidar com algumas dificuldades.
Alguns não têm estrutura emocional para lidar com certas situações. E por não ter esta habilidade, e por não ter essa estrutura comportamental, o meio de defesa não é ficar parado. Para uns, o meio de defesa é fugir do problema, é fugir da situação, achando que fugindo vai resolver o problema, achando que fugindo vai resolver a dificuldade, achando que fugindo vai resolver a série de fatores que vem ocorrendo sobre a sua vida. Então a melhor escolha que Cleófas e o outro discípulos acham, diante de tanta turbulência emocional, diante de tanta dificuldade, de tudo aquilo que aconteceu, é saindo de Jerusalém. Quem sabe saindo de Jerusalém, as coisas não se resolvem. Quem sabe saindo de Jerusalém, as coisas não se acalmam. Só que Jesus disse: não saia de Jerusalém. Jesus disse: olha, o terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus morreu na sexta, já é o terceiro dia, e eles estão reclamando, eles estão chorando, eles estão conversando para o caminho de Emaús. Emaús distava de Jerusalém 60 estádios, equivalente a 12 a 15 km. E no obstante, Emaús fora de Jerusalém, eles estão indo embora, conversando entre eles, entre tudo que tinha acontecido. Já é o terceiro dia, e eles resolvem ir embora. E naquele contexto eles estão conversando, razoando entre si, dialogando sobre tudo que acontecera em Jerusalém. Eles estão se lamentando, estão chorando. É difícil explicar para algumas pessoas que às vezes fugir não é a melhor escolha que você tenha em si. É difícil explicar para algumas pessoas que o fugir talvez não seja a melhor opção, porque eles saíram de Jerusalém, mas ainda estão chorando, estão se lamentando. Saiu de Jerusalém, mas o problema parece que permanece vivo na alma deles. Saíram de Jerusalém, mas o problema não saiu deles. Saíram de Jerusalém, mas a tristeza não saiu deles. Saíram de Jerusalém, mas a dificuldade não saiu dentro da mente deles, do raciocínio deles, da alma deles. E eles estão chorando. Então não adiantou, não foi a melhor escolha você sair. Não foi a melhor escolha. O que resolveu com essa escolha, se esse problema não saiu de dentro de você? O que resolveu você tomar esta escolha, essa decisão, essa posição, sendo que você não consegue dormir, sendo que você não consegue ficar em paz, sendo que este problema não deixa a tua vida? Eles estão conversando entre eles, mas a Bíblia diz que o próprio Jesus se aproxima entre eles e diz para eles: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados, e eles não reconheceram que o próprio Jesus estava caminhando com eles. Existe um Deus aqui, misericordioso, que ainda que nós tomamos a decisão precipitada, que ainda que tomamos a decisão fora da sua direção, Ele não se ausenta de nós. Ele caminha com nós, Ele anda conosco para nos fazer voltar para onde Ele havia determinado que nós ficássemos. Eles saíram de Jerusalém debaixo de uma angústia, eles saíram de Jerusalém debaixo de uma tristeza, eles saíram de Jerusalém debaixo de um pesar, eles saíram de Jerusalém debaixo de uma grande lamentação, e aquela lamentação não os deixa, aquela lamentação não os larga, aquela lamentação não os deixa de modo nenhum. Eles estão se lamentando, mas a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, e naquele contexto a proteção de Deus se estabeleceu. Enquanto eles estão se lamentando,
A Bíblia diz que os olhos deles estão como que fechados. Tem gente que está numa provação tremenda, mas o próprio Jesus, diz a Bíblia Sagrada, estava falando a respeito das Escrituras. Enquanto ele se lamentava, Jesus abriu a boca. Enquanto eles se entristeciam e se lamentavam, Jesus começou a falar com eles. O coração deles começou a queimar, mas eles foram impedidos por conta de tamanha tristeza. Os seus olhos estavam fechados, mas ainda que eles não reconheceram que Jesus estava falando com eles, Jesus continuou caminhando com eles no meio do trajeto. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que há pessoas que tomaram decisões, que não esperaram em Deus, que não aguardaram em Deus, e a melhor opção, a melhor decisão foi saiu da direção, mas Jesus não te abandonou. Saiu da posição, mas Jesus não te abandonou. Mas Jesus, ainda que você não reconheça, sinta o teu coração queimando. Sabe essa notícia do teu coração queimando? É Jesus falando na tua alma, é Jesus comunicando com o teu sentimento, dizendo: tu não estás sozinha. Eu sei que você tomou a decisão precipitada, eu sei que você tomou o caminho isolado, mas eu não te largo. Eu estou contigo. Enquanto tiver este caminho, eu vou caminhar com você, porque daqui a pouco aquele que saiu debaixo da opressão, aquele que saiu debaixo do lamento, aquele que saiu debaixo da angústia, vai voltar para onde não devia ter saído, e o novo de Deus vai te restaurar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sinto Jesus aqui. Já é o terceiro dia, a prova já cessou, só que por falta de paciência, só que por falta de entendimento, só que por crise de ansiedade, algumas pessoas estão se afastando do sobrenatural que Deus já manifestou sobre a sua vida. A crise de ansiedade fez você perder a paciência. A crise de ansiedade fez você tomar uma direção que não era a direção que Deus te ordenou. Quantas vezes Deus se revelou para você: eu vou virar o teu cativeiro. E quando Jesus já tinha virado o teu cativeiro, tu virou as costas para a bênção de Deus e seguiu o teu caminho, seguiu o teu coração. Mas Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso, Jesus é tão poderoso, que mesmo você tomando a decisão precipitada, Ele foi caminhando com você. Não era para você chegar, mas o que fez você chegar foi a presença dele que te acompanhou. Não era para você alcançar, mas o que fez você alcançar foi a presença dele que esteve com você nessa jornada, nesse trajeto, nessa dificuldade. Mas onde você reconheceu então, onde eles reconheceram que Jesus esteve com eles, foi no partir do pão. Jesus chegou até o trajeto que eles tinham que chegar. Jesus acompanhou eles em todo o deserto, em toda a jornada. E olha que não foi uma jornada fácil, foi uma jornada de emoções oscilantes, onde a sua emoção aumentava e diminuía, a pressão estava bombando, mas Jesus estava caminhando com você. Os demônios nas regiões espirituais estavam dizendo: sai de perto que eu mato ele. O diabo queria lhe matar, o diabo até colocou prato no teu caminho, no meio da jornada, no meio desse deserto. Mas o porquê é que você não caiu nesse deserto? O porquê é que você não se rendeu aos pratos? É porque Jesus estava do teu lado. A maior vontade do opressor era te destruir,
destruir. A maior vontade do opressor era acabar literalmente com o seu ser, destruir você literalmente da face da terra. Não era para você voltar para Jerusalém. O que fez você voltar foi a presença dele, que caminhou contigo em todo o caminho de Emaús. Enquanto seus olhos estavam fechados, Jesus estava te protegendo. Enquanto seus olhos estavam tampados, Jesus estava te protegendo. Enquanto seus olhos estavam cobertos, Jesus estava te protegendo. Esse Jesus está entrando em lares nessa noite. Igreja do Senhor, levante as mãos por gentileza, que eu sinta a manifestação do poder do poderoso de Jacó nessa noite. Deus vai começar a mover o sobrenatural. Vou dar lugar. Deus vai começar a operar o sobrenatural. Aquele que saiu da posição, se prepara, porque você vai voltar. Aquele que saiu debaixo de crise, aquele que saiu debaixo de humilhação, aquele que saiu debaixo de choro, se prepara. O tempo de voltar se aproxima. O tempo de voltar está chegando. Só quem pode dar glória para Jesus. Irmão Elocir, esse é o nosso Deus, que opera milagre em todo o trajeto. Meu amigo, diz a Bíblia Sagrada, que eles só reconheceram quem esteve em todo o trajeto quando ele chegou, aleluia, dentro da onde eles tinham que chegar, quando eles estavam protegidos. E aí Jesus entrou com eles, abençoou. Então ele se lembrou, é Jesus. Só que Jesus deixou eles tomar a decisão que eles tinham que tomar. Jesus é desta maneira. Enquanto nós estivermos desprotegidos, ao relento, em céu aberto, Jesus está protegendo. Enquanto as feras querem nos destruir, Jesus está amparando. Enquanto o adversário quer nos ceifar, Jesus está nos protegendo. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando eles estavam guardados, protegidos, os olhos deles se abriram. Então eles reconheceram que em todo o trajeto de dificuldade, eles não chegou àquele local de segurança porque eles eram fortes, não. O que fez ele chegar àquele local de segurança e estar abrigado é porque Jesus caminhou com ele. Sabe o motivo da tua existência? Não é porque você é estratégico. Sabe o motivo da tua existência? Não é porque você é uma pessoa forte. Sabe o motivo da tua existência? É Deus que tem te guardado, é Deus que tem te protegido, é Deus que tem te orientado. A tua proteção é o general de guerra. Pegou. Eu sinto a presença, igreja. Sente isso que eu estou sentindo. Seja cheio da glória de Deus. Só quem pode. Sente a presença de Jacó agora. Eu profetizo para a vida dessas pessoas que Deus está permitindo eu ministrar. Tomaste tu a decisão precipitada quando o seu cativeiro estava para virar. Tomaste tu caminhos por crise de ansiedade que você passou. General te guardou. Tu não iria passar pelo processo se o Pai das luzes não tivesse te acompanhado. Tu não iria passar por esta adversidade se o poderoso de Jacó não tivesse sido com você.
Senhor dos exércitos manda eu lhe dizer: a prova já passou, e o que você ainda faz parado? A prova já cessou, e o que você ainda faz estacionado? Volte para o centro da minha vontade, que fora estabelecida sobre a tua história. Volte para o projeto que inclui você antes que viesse ser gerado na madre. O meu projeto para a tua vida começou antes dessa aprovação, e não é esta aprovação que vai interferir o meu trabalhar sobre a sua vida. Desfaço eu toda crise de ansiedade, toda obra do inimigo contra a tua vida, todo trabalhar, toda obra de bruxaria que foi feito. Desfaço eu todo encanto que fora feito contra a tua vida, no meio da tua parentela. Estou eu descendo com a espada desembanhada. No meio da tua casa, estou eu descendo com a espada desembanhada. Eu sou teu Deus, eu te remi, te tomo pelas mãos e te digo: não temas, que eu te ajudo. Tem novidade que a poça da tua vida, recebe da minha unção, do meu poder, da minha graça, que eu derramo. Recebe da minha glória onde você está. Toma posse dessa unção que adereça dos céus sobre a sua vida nessa noite. Eles saíram, mas teve que reconhecer: Ele esteve conosco em todo o processo. Reconheça que Jesus esteve contigo em todo o processo. E por gentileza, volte já e conte para quem te viu chorar, e conte para quem te viu tomar decisões precipitadas e sair debaixo de vergonha. Volte e conte quem é que se revelou sobre a tua história, quem é que se revelou sobre a tua vida, quem te trouxe a existência, quem te trouxe alegria, quem virou seu cativeiro, quem reverteu a sua história. O poderoso de Jacó está te trazendo de volta para o centro da adoração. Essa montanha russa de emoções cessa hoje essa jornada. Jeová aponta o stop nesse exato momento. Trabalha na sua vida e te faz entender que tu não estás só. Irmãos, eu sinto a presença de Deus de um modo sobrenatural aqui. Quem saiu debaixo de desonra, quem saiu sem motivos para sorrir, tu vai voltar, as coisas estarão mudadas. Tu vai voltar e as coisas serão diferentes. Jesus disse: ao terceiro dia tem novidade para a tua vida. Esta prova não é eterna, esse choro não é eterno. O Senhor cessa dos seus olhos a lágrima que caiu. O Senhor cessa do seu coração, das suas emoções, a preocupação com que você esteve. Descansa a sua alma, porque eu acredito que você que saiu debaixo de humilhação vai voltar com testemunho,
do poderoso que se revelou sobre a tua história, do poderoso que mudou a sua vida, do poderoso que trouxe novidade. Esse é o nosso Deus, que está virando o cativeiro de mulheres. Esse é o nosso Deus, que está virando o cativeiro de homens. E só quem pode, por gentileza, adore o poderoso de Jacó. Se coloque de pé, por favor. Vou fazer um desafio. Eu vou fazer um desafio. Porque Deus está falando comigo. Em algum momento eu já fiz desafio aqui? Nunca, né? Eu vou fazer um desafio. Eu sei, para você em casa, no trabalho, aonde você estiver, é difícil, mas eu faço um desafio. Você que recebe dessa palavra, você que toma posse dessa palavra, a estar conosco às quartas-feiras. E eu convido a você, se Deus tem falado contigo, teu coração vai queimar mais ainda essa noite. O Senhor vai te incomodar mais ainda essa noite. Não importa o